Vamos lá começar com tudo, então, que a gente já Bora. falou muito aí do que a gente acha, do que a gente não acha. Mas teve treta, teve confusão, tem BO, tem um monte de coisa e o Hernan estava lá. Tem polícia, tem promotor, Tem tem tudo. Só não tem juiz, gol. Só não tem gol. delegado, tudo. Tudo que você pode imaginar aconteceu depois desse jogo aí. E como é que foi a treta, Hernan? Porque quando acabou o jogo, eu vi até ali o Lingard conversando com o Andréas, parecia que o ambiente ali estava numa boa, só que foi no vestiário que o pau cantou. Na verdade, foi no túnel de acesso aos dois vestiários, né? Para quem não conhece a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, você entra naquele túnel que normalmente é mostrado nas transmissões tem quem está mostrando o jogo e tal, que é o túnel onde os jogadores perfilam para entrar no jogo. E ali, quando você vira para a sua esquerda, é o vestiário visitante onde o Palmeiras estava ocupando. Olha lá. E o lado direito é o vestiário do Corinthians e tem também no caminho para o vestiário do Corinthians o da arbitragem. O que aconteceu ontem foi assim, muito empurra. Eu vi parte dessa treta, óbvio, lá do túnel para fora, mas dava para ver muita gritaria, eu ouvi muita gritaria e empurra. O que o Palmeiras alega, e aí cada clube, eu vou explicar por quê, mas cada clube teve a sua narrativa dos fatos. O Corinthians alega que 2 jogadores foram agredidos, o Gabriel Paulista e o Bidon. E o Palmeiras alega que o Luigi foi agredido, assim como seguranças dos 2 clubes também os clubes alegaram, cada clube alegou que também seguranças foram agredidos. Eu já vi algumas brigas, tá, Vicari, assim, de jogo. Sei. Briga no campo. No vestiário. Briga ali em acesso de túnel. Tivemos recentemente aquelas cenas lá de Minas Gerais, onde foi de fato uma pancadaria. Sim. Essa foi uma treta que muito à flor da pele durante o jogo e no pós-jogo a coisa se desenrola por algum motivo, sempre tem alguma faísca. E ontem me pareceu mais uma daquelas tretas de rivalidade. É muito empurra e pouca agressão. E é a sensação também de quem foi lá depois cuidar do caso. Tá. Né? Um pouco da sensação da polícia quando chegou lá e fez o boletim de ocorrência e começou a apurar os fatos. Que era muito empurra e pouca pancadaria em si. O Luigi fez corpo de delito. Os seguranças também fizeram no local. Os jogadores do Corinthians também fizeram corpo de delito e os seguranças do Corinthians também. Abriu-se, então, uma investigação ali no GCRIM, que é aquela delegacia que ali que fica dentro do estádio, tem um posto, tem um delegado, tem todas as autoridades ali. Então, ali começou uma investigação. Essa investigação, você ouve o Luigi fica até o fim, os seguranças também e os jogadores do Corinthians. Todo mundo foi ouvido. No entrar da madrugada, e já era mais de meia-noite, quase 1 da manhã, chegam até a arena um promotor e um juiz. Nossa, tudo isso? 1 da manhã? Chega um promotor e um juiz. O caso, ele já está nas mãos desse juiz, desses promotores, e aí cabe às autoridades agora dar sequência a esses acontecimentos. O Luigi alega que tomou um tapa no pescoço. Tomou um tapa no pescoço e que aquilo ficou ardido e tal, e ele fez os exames de corpo de delito. Óbvio que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon também estavam ali, dá para ver até nos vídeos, no empurra, confusão. O que vai acontecer agora? A gente vai esperar as autoridades darem sequência a isso ou não. O Palmeiras quer ir até o fim. O Palmeiras quer que esse caso tenha punições, pessoas sejam punidas, porque, segundo aí a narrativa do Palmeiras, o Corinthians começou a confusão. Segundo o Corinthians, o Palmeiras quem começou a confusão. Então, diante dessa investigação, ouvindo todas as pessoas, agora a Justiça vai ver se vai dar seguimento a esse caso. Eu conversei com gente da polícia e isso é muito uma sensação de quem esteve lá apurando os fatos. Que não vai dar em nada. Porque assim, era muito mais empurra, muita gritaria, muito vai lá e aqui, vai lá ali, vai naquele lugar, vai naquele lugar, vai tomar um suco, não sei o quê, xingamento e tal.
muito barulho, muita adrenalina que veio do jogo e que acabou descarregando nesse empurra-empurra e pouca ação de violência mesmo. Posso de fazer atitude. uma comparação? Aí você vai falar, poxa, André, mas você está então achando que isso é normal. Ninguém está normalizando aqui. Mas assim, eu digo violência no sentido, soco. Foi agredido, fulano foi agredido, fulano foi machucado. Então, assim... Lembra quando teve um Palmeiras de São Paulo que teve um soco do Nestor no Zé Rafael? Ali, assim? Sabino também. Então, ali estava claro a agressão. Aí, dessas imagens que a gente viu, a gente está mais um empurra-empurra. Tanto que esses jogadores foram suspensos à época. Isso. Né? O nosso Luciano Borges já apurou que o STJD já entrou em cena, olha só que coisa, né? E vai oferecer uma denúncia a partir das imagens, a partir de tudo que está sendo apurado pela polícia também, evidentemente. E o caso do racismo, como é que ficou? Essa questão é uma questão muito importante. E aí há uma união, vamos dizer assim. O Palmeiras recebeu, isso foi uma publicação que saiu primeiro no Nosso Palestra, se não me engano. Porque foi uma torcedora do Corinthians que publicou, não foi? Uma torcedora do Corinthians, e aí eu não sei se ela é influencer ou não a reconheci no vídeo, mas ela faz um react, que é normal o torcedor fazer isso. Hoje todo mundo faz e tal. Todo mundo não, mas muitas pessoas fazem. Quase todo mundo faz, até a criança está com o celular, está gravando tudo ali, né? Quando o Carlos Miguel faz a defesa do jogo, para mim, a defesa do jogo do Yuri Alberto, ela vira a câmera e fala, minha nossa, algo do tipo, caramba, como é que pode perder um gol desse? Mas era muito mais assim, uma coisa dela ali com ela mesma. Só que ali no áudio vaza um macaco, uma injúria racial, uma agressão racista ao goleiro do Corinthians, ao goleiro do Palmeiras, que era do Corinthians, o Carlos Miguel. Aliás, o Carlos Miguel, até perguntei para ele ontem, eu falei assim, cara, você teve sangue frio mesmo, você pegava na bola, ele falou, cara, acostumado, tal, começo, enfim. Acho até que a menina, talvez, quando postou, ela nem ouviu que tinha isso. Ela não postou no sentido de denúncia. Não imaginasse. Ainda mais se ela postou ali na hora. O react dela. O react dela. E aí o Palmeiras recebeu essa publicação, viu, né, assim, se manifestou através de nota oficial, cobrando, enfim, falando sobre, protegendo principalmente, se solidarizando com o seu goleiro. O Corinthians, na hora, também já solta uma nota, né, falando, se solidarizando e dando total apoio ao Carlos Miguel e se colocando à disposição da justiça para apuração e quer punição. A torcida do Corinthians quer punir essa pessoa. Essa é a verdade. A torcida do Corinthians, já nas redes sociais ontem, começou a se manifestar falando tem que expulsar, tem que punir, tem que... Já querem identificar. Essa pessoa tem que ser punida pelo crime. No vídeo acho que não dá para ver quem é, dá? Não dá para ver. Não dá para ver. Só dá para ver a direção que vem, mais ou menos, que é um pouco à frente onde a menina estava, e o grito, né? Isso. E o grito. Dá pra ouvir. E aí, o que a polícia... A polícia também já viu essa publicação, né? A delegacia lá, o DRAD, já está cuidando disso. E o Corinthians já recebeu, o jurídico do Corinthians já recebeu um e-mail das autoridades da Justiça pedindo para disponibilizar, isso já está nas mãos do Corinthians, esse ofício, pedindo para que o Corinthians ceda imagens ou qualquer tipo de material que possa esclarecer e aí sim a polícia tomar a investigação, abrir a investigação para tentar achar, punir essa pessoa que se dirigiu com essa ofensa racista ao Carlos Miguel, chamando de macaco. Porque pode ter câmera de segurança de dentro do estádio, onde é possível você identificar, né? Tem diversas câmeras ali naquele paradas, setor, aquele setor também de lugar marcado, normalmente. Eu não sei se ali exatamente as pessoas obedecem direitinho o que está no... ali é cadeira, ali a pessoa tem às vezes cadeira, dono de cadeira. Mas normalmente nesse setor é até mais fácil de você identificar. E estava do lado do gramado também, era muito próximo ali, né? É mais fácil, tem diversas câmeras espalhadas pelo estádio, né? Acho que na teoria seria mais fácil também. E aí o próprio Corinthians também postou nota também oficial recriminando, o Corinthians está totalmente aberto a achar essa pessoa. Porque assim, primeiro, é o seu estádio, é uma instituição que é muito ligada em todas essas questões sociais. É engajada nisso. É engajada, a torcida do Corinthians é muito engajada. A torcida do Corinthians já pede essa identificação, então o clube não vai medir esforços.
a diretoria, o Marcelo Paz e tal, não, eles não vão medir esforços para achar, identificar e punir essa pessoa. Até mandar uma mensagem para o Luciano, porque ele conversou com o pessoal do STJD e o STJD entrou na história da briga, né? Eu não sei se da história aí do racismo, se também vai existir é porque você tem que ter primeiro a apuração da polícia, né? Para você identificar a pessoa. Porque assim, é aquela velha história. O criminoso, quando ele vai num estádio, ele comete um crime, o clube, ele não tem como controlar a atitude do criminoso. Então, assim, o que o Corinthians está fazendo é o caminho correto, é o caminho que todo clube deveria fazer e deve fazer. Claro. Mas a gente não vê na América do Sul por aí, tá? Na Libertadores. Mas tinha que ser assim, ó, foi o fulano. Tá aqui, ó, identificamos é esse. É essa pessoa. Isso. Então, assim, o Corinthians está fazendo o caminho certo até para evitar qualquer tipo de punição pro clube, esportiva, pro estádio, né? Imagina de perder mando de campo, aquela coisa toda. Então o Corinthians está fazendo isso, primeiro, importante, pela causa, claro. Pela causa, pelo Corinthians atender ao desejo da torcida que já está em cima disso, e obviamente qualquer tipo de sanção que possa vir a acontecer. Porque antes ainda teve a história do Memphis, não teve? Publicou lá. Ele tava bonito ontem, meu. Eu não vi. Você não viu? Não, tava não bonito. vi. Tava no estilo, hein, meu? Eu não vi. Tipo você, tem algum quando lugar? sai, assim. Tá, tem vários lugares aí. Deixa eu ver. Não, mas aí de costas é de brincadeira, né, ô Leão? Eu tô lá, eu e o Mil Grau ali no cantinho ali, ó. Você tá... aqui embaixo é você? Sou eu e o Mil Grau. Pô, legal, ele mostrando estilo, tá mostrando elegante, de costas. Tava elegante. Não, mas peraí, o cara não tem como... Vai pedir o Memphis, vira pra frente aqui, eu preciso fazer uma imagem. Tem que esperar o cara virar também. E outra, o Hernan tava lá, viu ele de perto, falou que tava bonito, mas você vai duvidar? Quer analisar o teu estilo? Não, você analisar o estilo dele com seus próprios olhos? Não, vamos pra notícia aqui, aqui. Mostra aí. O Bruno Andrade tem um bastidor muito bom de Memphis e Marcelo Paz dessa imagem que a gente tá mostrando aí, Bruno. Porque antes rolou uma postagem do Memphis, não foi isso? Sim, que aí gerou muita polêmica. Se ficava ou não, né, Bruno? Que pegou mal e pouco tempo depois ele se manifestou de forma mais positiva, dizendo que é apaixonado pelo Corinthians, que se depender dele a preferência é ficar. Sobre essa imagem, mais sobre a relação, na verdade, Marcelo Paz e Memphis Depay, conversando de cedo com uma pessoa próxima ao Marcelo Paz, a expressão que eu li, não ouvi, né? Eu li, porque foi uma troca de mensagens, é que o Marcelo Paz está encantado ou é encantado com o Memphis Depay. Então a relação entre eles é muito boa, independentemente da postagem polêmica que repercutiu muito mal nas redes sociais, especialmente com a torcida do Corinthians mais pesada, mais fervorosa. O Marcelo Paz gosta muito do Memphis. Se depender do Marcelo Paz, o Memphis renova o contrato, só que não é tão simples assim. É toda uma engenharia financeira, uma aprovação de pessoas superiores ao Marcelo Paz. Mas a relação entre os dois é muito boa. E existe até um encantamento que algumas pessoas do Corinthians acham que podem jogar contra. Que o Marcelo Paz parece muito encantado, não só com o Corinthians, por si só é normal, pela grandeza do Corinthians, mas com o Memphis Depay. Lembra aquela questão brincando? Não foi isso que eu ouvi, é só uma interpretação minha, tá? Quando o Lugano lá atrás falou que o Tite era um encantador de serpentes, as pessoas no Corinthians, algumas temem Corinthians, que o Marcelo Paz se deixe levar muito pelo lado mais parceiro do Depay. Não que o Depay seja má pessoa, pelo amor de Deus, não é aí que eu tô entrando. Até porque o Depay se entrega, tá lá dentro, é um jogador importante pro Corinthians, uma figura importante. Mas que há um encantamento do Marcelo Paz com o Memphis Depay, e é isso. Que se dependesse do Marcelo Paz exclusivamente, a situação da renovação contratual já tinha resolvido para ontem, e nem sequer hoje. Mas quando o Memphis posta aquilo, gera dúvida, né? Ele faz umas postagens, às vezes, meio aleatórias também, né? Ali mostra que ele tem... Primeiro ele posta, não dá pra ele reclamar da repercussão, né? Porque Sim. ali foi uma postagem que partiu dele, não é isso? Ali foi zero aleatório, né? E ele não também foi, ele é bobo aleatório também. não foi, Aleatório exato. não é zero. Não, eu acho que assim, aleatório não foi. Ele só não pode reclamar da repercussão, porque tá muito claro o que ele postou. A bem da verdade é assim, que o Memphis, ele tá em fase de recuperação, quer voltar logo, né? Quer voltar 100%. Existe uma
uma situação que precisa ser resolvida e o Memphis quer resolver, deixou na mão dos advogados dele, que é a dívida do Corinthians. Tem uma questão com o departamento, não sei se médico ou físico do Corinthians, que ele deixa no ar também, de uma insatisfação dele. Porque assim, uma das insatisfações dele é assim, quando você tem troca de comando, você tem troca de pessoas. E assim, muitas vezes na visão do Memphis, e é uma visão correta, quando você tem muita troca de comando, quando você tem muita troca de comissão técnica, troca o preparador físico, troca o fisiologista. Troca toda a sua metodologia de treino, de recuperação, recentemente, por exemplo, foi demitido o Renan Blois, que é o cara que fazia o departamento de análise, desempenho e mercado do Corinthians. Agora vem uma outra pessoa com outro estilo, bem diferente e tal, que o Corinthians vai contratar e está buscando. Então, tudo isso mexe com o bastidor. Você está acostumado a trombar todo dia o cara que você trabalha junto, o cara ali, o cara aqui, e de repente esses caras não estão mais, vêm outras pessoas. É diferente. Então, assim, a cultura do intimidade do futebol ali, da intimidade do dia a dia do treino, para esses caras é muito importante. Imagina, ele gostava muito de trabalhar com o Diego, coach Diego, que hoje está no Inter, que era da comissão técnica do Ramon Dias. Aí a comissão técnica do Ramon Dias se desfez, chegou a comissão técnica do Dorival. Outra metodologia. Se você pegar o Celso Rezende, que é até mais experiente, que trabalha com o Dorival há muito tempo, é bem diferente do Diego. O Diego era o cara, por exemplo, que até fazia traduções do Memphis quando ele tinha acabado de chegar, do inglês para o português, para alguns jogadores que não falavam inglês, que não falam inglês. Então, eles ficaram muito fechados e ele gostava muito do trabalho do Diego. Entendi. Até hoje eles se falam. Um ano e meio ele tá? Talvez... Ele não chegou a 2 anos ainda. O Memphis ele chegou em setembro de 2024. Vai fazer... um ano e pouquinho. Um ano e meio ele já tem 3, já trabalhou com 3 comissões diferentes. Com 3 comissões diferentes, com 3 preparadores diferentes. Então, isso acaba que interfere um pouco em algumas situações como essa de recuperação. Tem um caso muito específico também, que o Memphis volta da Holanda e ele joga um jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, pela Copa do Brasil. Isso. E aí ele joga 10 minutos e sente a coxa. Então ele tinha treinado, feito toda a preparação, voltado da Holanda, da data FIFA, joga e se machuca. Então, assim, decisões, claro, obviamente, que são tomadas pelas comissões técnicas. Então, assim, cara, existem metodologias diferentes, eu estou falando diferente do Diego, diferente do que era o Celso Rezende e muito provavelmente diferente do que é o Wagner agora, o Bertelli, que é o cara que chega junto com o Diniz. Isso tem irritado um pouco, além da questão da dívida, além da questão da grana que o Corinthians deve ao Memphis e que ele quer resolver. Resumo, está incomodado com algumas coisas? Está incomodado. Quer ir embora do Corinthians? Não. Ele tem um carinho muito grande pelo Corinthians, pela torcida, pela estrutura. Ele fala que ele chegou no Brasil, entre aspas, desacreditado, ninguém apostava nele e ele conseguiu voltar, por exemplo, à seleção e vai para a Copa. Então ele tem um carinho muito grande. Tem amigos dentro do elenco, amigos dentro do clube, mas precisa resolver todas essas questões antes de sentar na mesa e conversar. Por isso, o Marcelo Paz é um cara importante nesse processo todo. E até estava conversando com uma pessoa do Corinthians recentemente, quando a gente fala de renovação de Memphis, o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura para renovar o contrato dele, até porque são vencimentos muito altos, é um salário que pesa na folha salarial, então o Corinthians trata com interesse a permanência, o Memphis também quer ficar aqui, ele fala de até uma continuação após a Copa do Mundo, mas o Corinthians já avisou que não fará loucuras. Até porque a gente viu uma postura do Corinthians diferente nesse mercado, né? Quando a gente fala de Alisson, por exemplo, quando foi contratado junto ao São Paulo, não queria pagar a taxa de R$1 milhão. E tiveram outros casos também e tudo mais. Então o Corinthians está sendo muito cauteloso no mercado. Quando a gente fala de Memphis, é um jogador importante, mas que tem um custo muito elevado. Então o Corinthians não vai fazer loucuras para que ele fique, mas que a parceria continue por mais tempo. Posso contar? Vou abrir aqui uma... Abre, só vou pedir pro Felipe mandar o pessoal no YouTube aí que tá chegando agora. Não, o pessoal do YouTube tá chegando agora. Não, mas eles não estão achando a live. Já vou avisar aí no chat. E ainda tem do Pedro, eu queria saber do Dorival também. Eu vou mostrar aqui algo que foi lançado agora às 9 da manhã, hein? Ah, é? Tá, então... Camisa do São Paulo. Tá aí já? Tá aqui já, pô, eu trouxe.
É a 2? A 2. Boa. Você vai vestir ela hoje? Ah, posso vestir. Não, ninguém vai vestir nada. Eu só vou mostrar aqui e pronto. Vai ficar vestindo vai coisa vestir. nenhuma. Daqui a Certo? pouco. Não pode? Daqui a pouco a gente mostra. Tá Ninguém bom. vai vestir nada aqui. Eu que vou mostrar e pronto. Tá daqui a bom. pouco. Ninguém encosta. Mas e se eu E a quiser? camisa do Brasil outro dia ficou uma puta palhaçada aqui, fazendo flexão com a camisa Mas e era tal. bonita. Mas era camisa. bonito. Vamos tratar o bagulho bonito. vamos tratar o bagulho sério aqui, É, pô. mas se eu quiser, não pode? Não, É ciúmes. não vai. não Eu vai. deixo você vestir do meu time, tá? Ah, então peraí. Tem do Corinthians, tem do São Paulo e tem do Flamengo ainda pra gente falar do Pedro. Mas o que você ia falar, Hernan? Você falou, vou abrir um... Não, assim, uma pessoa do clube foi brincar com o Memphis, fica aí e Sei. tal, e não sei o quê, pô, você tem que ficar, você é um cara importante e tal. E aí a pessoa sugeriu pro Memphis, né, num tom de brincadeira, evidentemente, pô, fica pelo menos até o fim do ano. Uhum. E ele, pô, só até o fim do Só? ano, o Memphis falou assim pra essa pessoa, pô, só até o fim do ano, você só tá vendo o seu lado. Tipo assim, pô, você quer que eu fique só mais 6 meses depois da Copa e depois não sirvo mais? Tchau. Aí ela falou, não, pô, que isso, tem que ficar mais. Ele falou, não, quero ficar mais. Então, assim, tô reproduzindo brincadeira. uma resenha Isso. interna do Corinthians e a pessoa me contou o diálogo que foi muito bem humorado nesse sentido. Porque, claro, quando o torcedor fala, o cara lá fala assim, pô, pelo menos até o final do ano, é assim, deixa eu terminar a Libertadores, deixa eu terminar o Brasileiro. Aí o Memphis brincou falando, pô, posso ficar muito mais. Exatamente. Fala família, beleza? Mais um giro de notícias do Corinthians aqui pra você. Não perder nada. Peço humildemente seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Pra quê? Pra você sempre ficar atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado e noticiado no dia a dia do Bastidores do Coringão. Um grande abraço pra você, não segue pra mais e até o próximo vídeo. Porque nesta segunda-feira, muito agitada após o empate no derby contra o Palmeiras. Tchau, tchau. Fui!